Fala moçada, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Saudade aí de todos vocês. A gente poder estar junto, né? Mas enquanto a gente aí não pode se encontrar, vamos continuar desenvolvendo aqui o nosso conteúdo, beleza? Vamos lá, gente. Hoje a gente vai estudar duas matérias extremamente relevantes dentro do direito administrativo, que tem uma incidência muito grande, seja em prova do AB, seja em prova de concursos, e que a gente vai abordar hoje, que são as matérias em relação aos vícios dos atos administrativos e também em relação à classificação dos atos administrativos, beleza? Então vamos lá. Primeira matéria de hoje que a gente vai tratar é em relação aos vícios dos atos administrativos. A gente sabe que existem atos administrativos que podem ser, né, perfeitos, válidos e eficazes, né, que são aqueles atos administrativos que existem, né, estão de acordo com a lei, né, são válidos e também podem produzir efeitos. Mas existem alguns atos administrativos que podem apresentar defeitos. Existem atos administrativos que podem apresentar algum tipo de vício, algum tipo de problema, tá? Em relação à sua forma, em relação ao seu conteúdo, em relação à maneira como são expedidos, ou até mesmo em relação à sua finalidade. E assim vão existir alguns atos administrativos que vão ser atos administrativos defeituosos, atos administrativos que, queiram ou não, vão estar, né, corrompidos, vão estar maculados. Em relação a esses vícios, defeitos dos atos administrativos, a doutrina ela faz uma separação, uma classificação chamada de quaternária, em relação aos vícios e defeitos dos atos administrativos, trazendo quatro tipos de vícios ou defeitos dos atos administrativos, que são as irregularidades, as nulidades relativas, as nulidades absolutas e a inexistência. E dessa forma, os atos administrativos em relação aos vícios, eles podem ser classificados em atos administrativos irregulares, atos administrativos anuláveis, atos administrativos nulos e atos administrativos inexistentes. E vai ser em relação a esses defeitos e vícios que a gente vai começar falando hoje. Vamos começar falando a partir dos vícios e defeitos de menor gravidade até o maior. Então vamos começar falando dos vícios menos graves. Nós vamos falar agora das irregularidades. O que são as irregularidades, gente, de um ato administrativo? As irregularidades são vícios irrelevantes, são defeitos, tá? Ínfimos defeitos ali de pequena gravidade dentro de um ato administrativo. E por serem tão pequenos esses defeitos, por serem tão irrelevantes, tá? Esses vícios aí nos atos administrativos, o ato administrativo vai continuar sendo válido, vai continuar produzindo efeitos normalmente, o ato administrativo vai continuar na ordem jurídica. Essas irregularidades são vícios, são defeitos irrelevantes que dizem respeito apenas à padronização interna de um ato administrativo, diz respeito apenas a formalidades, tá, internas dos atos administrativos. Exemplo aqui de irregularidades: um documento assinado pela autoridade competente, mas que o documento é feito em papel não timbrado, ou seja, papel que não é o papel oficial da administração pública, beleza? É uma irregularidade? É, como regra geral, né, todos os atos administrativos devem ser feitos em papel timbrado, né, com selo oficial da administração pública, né? Agora, se por acaso um ato administrativo, né, vamos colocar aqui vamos pensar aqui num inquérito, né, que é feito ali pelo delegado de polícia. Se o inquérito é feito por um papel não timbrado, por mais que exista uma irregularidade, né, uma desconformidade com o padrão interno, esse inquérito vai continuar na ordem jurídica normal, vai produzir efeitos normais. Por quê? Porque é um vício ali irrelevante, tá? É um vício ali que não tem o condão de atrapalhar ou de prejudicar a validade ali do ato administrativo, beleza? Então esse primeiro vício é a irregularidade, são vícios irrelevantes que não têm o condão, né, não tem a capacidade de contaminar o ato administrativo, sendo que o ato administrativo vai continuar na ordem jurídica. Exemplo, tá? Documento assinado pela autoridade competente em papel
não timbrado. Ou vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar numa circular, né, interna dentro da administração pública, dentro de uma repartição pública, que faltou, por exemplo, a assinatura da autoridade competente. Enfim, faltou somente a assinatura, mas a circular vai continuar valendo normalmente. Beleza? Então esse primeiro vício é a irregularidade. Segundo vício ou segundo defeito que a gente pode falar é o vício ou defeito da nulidade relativa. São atos administrativos anuláveis, aqueles atos administrativos que apresentam um vício, um defeito de menor gravidade, tem uma gravidade intermediária. Basicamente, as nulidades relativas dizem respeito a vício de forma do ato administrativo ou vício de competência. Quando há algum tipo de desrespeito ou violação à forma do ato administrativo ou à competência do ato administrativo, normalmente esse ato administrativo ele apresenta nulidade relativa e ele pode ser anulado. Exemplo, um processo dentro da administração pública que não tem a procuração, né, de uma das partes. Ou vamos colocar aqui um processo em que uma das partes é relativamente incapaz e não tem o seu representante legal ali. Né? Um vício ali de forma, ou seja, a falta de uma procuração, por exemplo, a falta, né, de um representante legal. É um vício de forma. Né? Falta ali uma forma específica para que o ato administrativo, né, esteja totalmente compatível aos dispositivos legais. Ou também quando há algum tipo de vício ou defeito de competência. Por exemplo, imagina um inquérito instaurado por um delegado de polícia, mas esse delegado de polícia, vamos supor que o crime aconteceu em determinada região da cidade, em que existe uma delegacia especializada, ou uma delegacia competente ali dentro daquele bairro que aconteceu o crime. Só que, como a notícia crime, né, a vítima vai em outra delegacia, um delegado que é de um bairro totalmente longe, né, ou de uma delegacia que não é especializada naquele tipo de crime, abre o inquérito. Nesse caso, há um vício de competência aí territorial. Por mais que o delegado ele possa instaurar o inquérito, nós temos a divisão ali de competência ali, até mesmo dentro de uma cidade, né, de acordo com o bairro, de acordo com a região. Ou seja, essa abertura desse inquérito aí apresenta uma nulidade relativa. Esse inquérito aí ele vai poder, né, ser anulado, né, porque apresentou um vício, apresentou um defeito, beleza? Vamos lá, próximo tipo de vício, o próximo tipo de defeito é a nulidade absoluta. A nulidade absoluta é o vício ou defeito do ato administrativo que possui uma gravidade maior. São os defeitos ou são vícios em que o ato administrativo apresenta um problema mais sério, que apresenta um vício de maior gravidade, tá? Gravidade grande, em que há um desrespeito total à lei, em que há uma violação flagrante à lei. Exemplo aí de atos administrativos nulos, a nomeação de um servidor público para um cargo, né, para um concurso público, sem ele ter feito a prova do concurso público. Tá? Então, exemplo aí, a nomeação de um servidor público para um cargo público, sem este ter feito a prova. Ou a concessão de uma construção de obra pública a determinada empresa que não tenha participado da licitação. Tá? Então vamos colocar aqui a administração pública contrate uma empresa que não participou da licitação, ou uma licitação em que houve a violação do sigilo das propostas, né? Uma licitação em que não houve sigilo das propostas. Nesse caso a licitação, nesse caso a concessão, nesse caso a nomeação vão ser nulas, tá? Não vão produzir nenhum tipo de efeito, não vão poder ser convalidados. Por quê? Porque há um total desrespeito e total contrariedade à lei. Lembrando, ainda vocês não viram isso, existem excepcionalmente alguns casos em que a licitação é dispensada, em que a contratação da administração pública dispensa a licitação. Mas como regra geral, toda contratação pela administração pública necessita de licitação. Se numa concessão de serviço público não se realiza a licitação de uma empresa,
essa concessão aí é nula. E ela não pode ser convalidada, tá? Não produz nenhum tipo de efeito. E o outro tipo de vício, outro tipo de defeito do ato administrativo é a inexistência. O ato administrativo inexistente. O que é inexistência? É um vício, é um defeito tão grave, mas tão grave, que foge do possível jurídico. É um defeito de gravidade tão grande, tá, que chega a ser um absurdo jurídico e não produz, obviamente, nenhum tipo de efeito na ordem jurídica. E, no caso, esse defeito ele tem que ser desconsiderado, tá? Não precisa nem haver a anulação do ato administrativo de tão absurdo que é. Exemplo, uma pessoa que começa uma pessoa que começa a colocar farda, coloca sirene no carro, começa a agir como se fosse policial de noite, sem ter feito nenhuma prova de concurso, sem ter nem a formação necessária, começa a agir como policial, começa a fazer ronda dentro da cidade e busca e apreensão como se policial fosse, sendo que a pessoa nem prova de concurso, nem prova para ser policial fez. Outro exemplo, uma pessoa chega, vamos colocar aqui na Previdência Social, no INSS, ela está lá sentada esperando ser atendida, ela vê um monte de computador dentro da Previdência Social, mas não tem servidor. Ela vai, entra por dentro ali da parte reservada ali para servidores, senta na cadeira da Previdência Social como se servidor fosse e começa a chamar o pessoal, próximo, próximo, e começa a aposentar ali as pessoas ali do INSS. Chega as veinhas lá, chega os veinhos, a pessoa que nem servidor sentou lá, tá? Porque ela tava, com raiva, indignado, começa a aposentar o povo. Esse ato de aposentadoria é inexistente, gente? Foge do possível e jurídico. Outro exemplo, um policial, um policial de hierarquia superior, um coronel, vamos colocar aqui um major, enfim, ordena que outro policial torture um cidadão, torture uma pessoa com o fim de obter provas. Nesse caso, essa tortura a fim de obter informações, obter provas, é um ato totalmente absurdo, foge do possível jurídico, é inexistente, tá? É um ato administrativo inexistente. Beleza? Então, em relação à gravidade, de gravidades crescentes, o vício de menor gravidade é a irregularidade, depois nós temos a nulidade relativa, nulidade absoluta e inexistência, que é o ato administrativo, é o vício de maior gravidade.